Glória a Deus, gente. Eu estou aqui pela graça de Jesus. Alguns já sabem, mas essa semana foi bastante pegada para mim. Tive um monte de problemas com imunidade. Minha imunidade abaixou. Fiz até teste de Covid. Graças a Deus não era. E aí eu nem vinha para cá, mas aí o Senhor me incomodou e falou assim: não, você precisa estar lá no meio do povo. E eu atendi o chamado do Senhor e estou aqui. Amém? E é até importante eu estar aqui hoje, porque a palavra que o Senhor me deu não é uma palavra muito simples, muito fácil da gente ouvir, muito fácil da gente pensar com relação à nossa vida, mas eu tenho certeza que o Senhor vai nos conduzir hoje, vai nos trazer algumas coisas para nós pensarmos com relação a como nós temos vivido, como nós temos andado, como tem sido a nossa vida. Então a minha primeira pergunta para vocês, antes de nós lermos a palavra, é: como tem sido a sua vida com Jesus? Como tem sido os seus dias, o seu caminhar com Jesus? Será que você tem passado mais tempo obedecendo e amando ao Senhor? Ou você tem passado mais tempo fazendo as coisas que te afastam do Senhor? A sua vida tem sido cheia de lutas ou cheia de vitórias? Como tem sido a sua vida com Jesus? Você já parou para pensar nisso hoje? Como tem sido a minha vida com Cristo? Será que eu estou realmente andando do jeito que Ele quer? Abra sua Bíblia lá em Josué, no capítulo 7, por favor. Josué, capítulo 7, a partir do versículo 2 nós vamos ler. Quem sabe onde está o livro de Josué? Está lá no Novo Testamento, né? Graças a Deus, tem uns aí que não. Está lá no Antigo Testamento, Josué, lá no comecinho. Tem um livro chamado Josué. Quem achou fala achei, quem não achou fala misericórdia. Olha, graças a Deus. Então vamos ler. A palavra do Senhor diz assim, Josué capítulo 7, do versículo 2 em diante. Acompanha comigo aí. Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Betém, de Bet-Avém. Subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltaram, disseram a Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá, basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem Ai. Uma vez que eles são tão poucos, não cansem todo o povo. Portanto, subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram terra sobre a cabeça e se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor até o entardecer. Então Josué clamou: ó soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora que Israel fugiu dos seus inimigos? Quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberem do que aconteceu, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, o que será da honra do teu grande nome? Mas o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado com o rosto no chão. Israel pecou e quebrou a minha aliança, roubou alguns objetos que eu ordenei que fossem separados para mim, e não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio dos seus pertences. Por isso os israelitas foram derrotados e fugiram dos seus inimigos. Agora Israel foi separado para a destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do meio aquilo que foi separado para a destruição. Levante-se, ordene ao povo que se purifique, a fim de se preparar para amanhã, pois isto é o que o Senhor, o Deus de Israel, diz: ó Israel, há coisas separadas para o Senhor, escondidas em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer os seus inimigos, enquanto não removerem do seu meio estes objetos.
Apresentem-se amanhã cedo, uma tribo por vez, e o Senhor mostrará de qual tribo é o culpado. Essa tribo virá à frente e com seus clãs, e o Senhor mostrará o clã culpado. Esse clã virá, aquele que roubou o que foi separado para a destruição será queimado com tudo que lhe pertence, pois quebrou a aliança do Senhor e fez algo terrível em Israel. Cumprido, né? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Pai, por Tua palavra, Senhor. Obrigado porque diante de tantas coisas que têm acontecido em nossos dias, diante de dificuldades, diante de muitas coisas, o Senhor tem permanecido fiel. O Senhor tem permanecido, Senhor Jesus, amoroso conosco. O Senhor é bondoso conosco, como nós cantamos aqui. E nós queremos nesse momento, Pai, atentamente ouvir a Tua voz através da palavra. Então que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade em nosso meio, e que seja o Senhor falando conosco através da Tua palavra e não eu aqui, mas que sejamos ministrados, Senhor, nessa noite, por Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Amém. Esse texto de Josué, no capítulo 7, é um texto que certo dia eu esbarrei nele, sem querer. Estava lendo a palavra e eu li, e aquilo lá me chamou a atenção. Me chamou a atenção porque aconteceu algo que o povo, até aquele momento ali, não estava acostumado a passar. E aí é um pouquinho importante eu explicar para vocês um pouco do contexto histórico do que estava acontecendo. Quantos aqui conhecem a história de Josué? Levanta a mão. Pois é, então eu vou contar rapidinho para vocês. Todo mundo aqui sabe que certo tempo o povo de Israel estava sendo escravo lá no Egito. Todo mundo sabe isso? Beleza, aí Deus levanta Moisés no meio do povo. Na verdade, dos egípcios sai Moisés, ele levanta, fala com Moisés, leva Moisés até o Egito, usa todas as ferramentas que tem, e aí Moisés conduz o povo para fora do Egito. Aquele povo chega no deserto, certo? Todo mundo está comigo? O povo chega no deserto, e aí o que acontece? Lá em Números, no capítulo 13, Moisés escolhe alguns espias, e esses espias vão até a terra prometida. Eles chegam lá, olham, e a maioria deles ficam com medo, porque fala assim: Moisés, não vai dar, velho. Não vai dar porque o povo lá é grande, porque o povo lá é forte, se a gente chegar lá nós vamos tomar um couro, não vai dar. Mas dois ali no meio, que é Caleb e Josué, que é esse que nós estamos falando aqui agora, permaneceram crendo na promessa do Senhor, de que aquela terra era para eles. E eles falam assim: não vai ter nada que vai impedir a gente de conquistar algo que o Senhor nos prometeu. Não vai ter nada que vai impedir a gente de tomar posse daquilo que o Senhor já nos deu. Então, esse é Josué. E aí o povo passa um tempo no deserto. Depois de passar um tempo no deserto, Moisés morre e ele passa a liderança do povo para Josué. Então Josué vira o comandante do povo de Israel. Josué se torna o cara que vai conduzir o povo para a terra prometida. E aí quando entra então no livro de Josué, começa a acontecer algumas coisas importantes. A primeira coisa é que Deus se manifesta a Josué e fala assim: seja forte e corajoso, porque eu, o Senhor, estou com você. Então Deus já fala direto com Josué. Deus já estabelece uma aliança, um relacionamento próximo com Josué, porque ele fala assim: Josué, eu estou falando para você, seja forte e corajoso. Depois disso, Josué ele pega o povo e ele já se encontra com a primeira dificuldade, que era o quê? Atravessar o rio Jordão. Para chegar na terra que o Senhor tinha prometido para eles, ele precisava atravessar o rio. E aí acontece um milagre, assim como aconteceu com o Mar Vermelho. Deus vai e seca o rio Jordão para que o povo pudesse atravessar. Então, através de um milagre de Deus, o povo atravessa o rio Jordão. Mais uma vez o Senhor mexe com as águas e o povo atravessa e chega lá naquele lugar. Um pouco mais para frente, a gente vê que Josué ele se encontra com um anjo e ele adora ao Senhor. Então Josué permanece fiel, não acha que as conquistas vieram por conta dele, por conta da liderança dele. E aí a gente chega no ponto exatamente desse texto aqui, na verdade um pouquinho antes, que chega na cidade de Jericó.
Quantos se lembram da história de Jericó? Então fica o meu convite para você, escola bíblica, a gente sempre ensina as histórias, não é isso, né, Júlia? Sempre ensina, nós estamos estudando Efésios agora, mas um dia nós vamos falar de Jericó. E aí, tem até aquela música, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Quantos conhecem? Os crentes velhos conhecem, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Então aconteceu o seguinte: Jericó era uma cidade que tinha uma muralha gigantesca em volta dela. E aquela cidade era uma cidade que era era intransponível, não dava para acessar, não dava para chegar lá. E aí o Senhor ele fala o seguinte: pega o povo e vocês vão marchar em volta da cidade durante 6 dias. Aí no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas em volta de Jericó. E com os sacerdotes tocando a trombeta, e na 7ª volta vocês vão gritar, e as trombetas vão tocar. E quando isso acontecer, as muralhas de Jericó vão cair, e vocês vão tomar posse daquele lugar. Só que, no versículo 18, olha só o que a palavra diz, no versículo 18 do capítulo 6. Diz assim, Deus falando para o povo: não levem coisa alguma daquilo que foi separado para a destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Então olha só, o Senhor deu um jeito, fez um esquema lá, para o povo marchar em volta de Jericó e as muralhas caírem. Só que aí ele falou o seguinte: quando vocês entrarem nessa cidade, não pega nada. E nada é nada mesmo. Entendeu? Não pega nada. Por mais valor que aquilo tenha, por mais valor que aquilo aparenta ter, não toque, porque aquilo não é algo para vocês. Aquilo é para ser destruído. Então, o povo chega lá, e aí um homem, no meio de todo o povo, um homem, apenas um, chamado Acã, ele pega uma capa da Babilônia, prata e ouro. E aí nós chegamos aqui no capítulo 7, que aconteceu o quê? Com a cidade de Ai. Inclusive é uma cidade com nome bem fácil de memorizar. Você consegue repetir aí comigo o nome da cidade? Vamos todo mundo junto, vai, 1, 2, 3 e... Ai. Para que, se alguém aí do seu lado não tiver falado, belisca que ele fala. Teve uns que beliscaram. Ai. Então eles chegam nesse lugar. E aí o que acontece? Eles vão, primeiro eles olham e falam assim: esse povo é pequeno. Depois do que aconteceu com o Gil Jordão, depois do que aconteceu com outros povos que já que apareceram aqui, depois do que aconteceu em Jericó, esse povo aí de Ai não vai oferecer dificuldade para nós. Só que aí quando eles chegam, eles têm que sair correndo. Eles têm que sair correndo por quê? Porque aquele povo que era santo e protegido por Deus, estava o quê? Com as mãos sujas, porque eles tinham feito aquilo que não era para fazer, tinham pegado coisas que não eram para pegar. E quantas vezes em nossa vida, nós temos acesso a coisas que nós não devemos pegar, nós temos acesso a coisas que nós não devemos tocar, nós temos oportunidades de fazer algumas coisas que nós não devemos fazer. E mesmo assim, o que a gente faz? Vai lá e toca, vai lá e pega, vai lá e faz. Quantas vezes você tem a oportunidade de um convite que seja para ir num lugar onde o Senhor não quer que você esteja, quer te convidar para um barzinho, para um boteco, para uma balada, você sabe que é lá que o Senhor não quer que você esteja, e mesmo assim, você pega e vai. Quantas vezes nós, assim como o povo de Israel, sabemos aquilo que o Senhor nos ordenou e mesmo assim a gente faz? Tem coisas que nós sabemos que não é para tocar, tem coisas que nós sabemos que não é para fazer, mas nós fazemos. E isso é porque nós desobedecemos a uma ordem de Deus. Nós desobedecemos a um pedido de Deus para nós, de viver uma vida pura, de viver uma vida de santidade, de viver uma vida separada para o Senhor. Talvez você veio até aqui hoje esperando ouvir alguma coisa que te desse uma base para você fazer tudo aquilo que você quer. Mas eu quero te dizer uma coisa: o que o Senhor espera de você e de mim é que nós vivamos uma vida santa,
que nós vivamos uma vida longe do pecado, que nós paremos de fazer as coisas que nos afastam do Senhor. Nós precisamos parar de desobedecer ao Senhor. Por exemplo, o que você tem feito na internet? A internet é um lugar onde tem tudo disponível para você. Mas será que você tem passado seu tempo clicando nas coisas certas? Será que você tem passado seu tempo acessando os sites que edificam a sua vida, que te levam para próximo de Deus? Ou você tem se viciado em coisas inapropriadas? Tem entrado lá em pornografia, em tantas outras coisas que você sabe que é errado. Não precisa ficar o seu pai ou sua mãe te falando, não precisa ficar o pastor te falando, você sabe. A mesma coisa na escola. Você sabe como tem que ser as suas atitudes, você sabe como tem que ser o seu posicionamento na escola, e você vive bagunçando, badernando, soltando bomba, sei lá, fazendo qualquer coisa, zoando, perdendo tempo da sua vida. Mentira, quantos aqui ficam mentindo, inventando história um para o outro, falando mal do outro, falando mal de... Nós precisamos entender que há coisas que o Senhor Ele quer de nós, e a primeira delas é que a gente ame e obedeça. É por isso que Ele fala para os seus discípulos: aquele que crê em meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, qual é o resultado disso? Quando a gente olha aqui para o texto de Josué capítulo 7, a gente vê que quando a gente desobedece, há uma ordem do Senhor para a nossa vida. Quando a gente escolhe fazer as coisas que o Senhor não quer que a gente faça, o Senhor Ele se retira de perto de nós. Não que Ele não nos ame, não que Ele não está caminhando comigo, mas Ele simplesmente não coloca a mão. Por quê? Porque Deus é puro, é santo, e Ele não vai conviver com alguma coisa que é impura, alguma coisa que é cheia de pecado. Então o Senhor Ele continua caminhando do meu lado, o Senhor Ele continua cuidando de mim, mas Ele não pode tocar, porque ali há coisas impuras na minha vida. Entendeu a responsabilidade que nós temos? E por que o Senhor não toca a nossa vida? Simples. Porque Ele disse: não toque nisso, não mexa isso, não use drogas, não fume, não beba, não vá para balada, não faça um monte de porcaria que tem sido apresentado para você, e você vai lá e faz. Então se o Senhor falou não faça, irmão, não faz. Você entendeu? Porque é isso que o Senhor quer, e o Senhor Ele quer cuidar de nós, Ele quer cuidar, Ele quer tocar, Ele quer moldar quem a gente é, cuidar dos seus sentimentos, cuidar do seu coração, colocar gente boa na sua vida, abençoar os seus estudos, abençoar a sua família, abençoar a sua vida sentimental, tirar de você todos os problemas. É isso que o Senhor quer. Mas, então pastor, eu entendi tudo isso que você falou, mas e agora, o que eu faço? Vamos olhar para o texto aqui, o que a palavra nos diz? No versículo 3, lá no capítulo 7, ainda no versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: quando voltaram, disseram a Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá, basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem Ai, uma vez que eles são tão poucos, não canse todo o povo. Deixa eu falar uma coisa para você, nós precisamos reconhecer. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que a força daquilo que nós fazemos não está em nós, mas está em Deus. O povo aqui estava achando que eles eram fortes por eles mesmos. O povo estava achando que eles estavam super preparados para enfrentar qualquer adversidade. E eles tinham esquecido que a força deles estava no Senhor, que a força deles estava em Deus. Então o que acontece? Nós precisamos olhar para a nossa vida e começar a pensar: será que eu tenho achado que tudo que eu tenho feito de bom, que as pessoas que eu falo de Jesus, será que eu tenho achado que sou eu o capacitado? Sou eu o bonzão? Ou começar a olhar para aquelas coisas que nós achamos que a gente é forte o suficiente para passar, e a gente precisa entender que sem Deus nós não vamos conseguir passar por coisa difícil da vida. Então a gente não pode ficar caminhando na beira do abismo.
Se você morre de vontade de beber, você vai ficar indo em lugares que vão ficar te oferecendo bebida, por exemplo. A gente tem que reconhecer a nossa fraqueza e reconhecer que a nossa força está no Senhor, não em mim, não naquilo que eu sou capaz. Se há amigos em volta de mim que me chamam para ir para lugares indevidos, para que eu vou ficar me relacionando com esse povo? Eu vou me relacionar com quem quer me ajudar a ter vida, com quem vai me ajudar a ser alguém melhor. Nós precisamos entender que nós, quanto mais fraco nós somos, quanto mais dependente do Senhor nós somos, mais Ele nos faz forte. Quanto mais eu dependo do Senhor, mais Ele me ajuda a passar pelos problemas, mais Ele me ajuda a passar pelas adversidades, mais Ele me ajuda a passar pelas dificuldades. Então nós precisamos ser humildes e reconhecer a nossa fraqueza. Precisamos reconhecer que nós precisamos do Senhor. Alguém pode dar um amém aí? Difícil, né? A segunda coisa que eu quero destacar está lá no versículo 6 até o versículo 8. Acompanha comigo aí, diz assim, ó: Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram terra sobre a cabeça e se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor até o entardecer. Então Josué clamou: ó soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora que Israel fugiu dos seus inimigos? A segunda coisa que nós precisamos entender é que nós temos que ter uma vida de arrependimento. Lá em 1 João, no capítulo 2, o Senhor diz assim através da palavra: a regra é para que vocês não pequem, mas se pecarem, nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. Ele pagou o preço do meu pecado, Ele pagou o preço que era para eu ter pago. Então não é para eu pecar, mas se eu pecar, eu preciso ter uma vida de arrependimento. Eu preciso todos os dias olhar para a minha vida, olhar para as minhas atitudes, olhar para as coisas que eu tenho feito, para os sims que eu tenho dado para gente errada, para as besteiras que eu tenho aberto minha boca para falar, e me arrepender. Eu preciso ter uma vida de arrependimento. Lá em Salmo, no capítulo 51, Davi, quando tinha pecado, tinha traído a confiança de um monte de gente, de Deus principalmente, tinha ido lá até a beira, olhou Betseba tomando banho, trouxe ela para casa, mandou matar o marido dela. Davi fez um monte de coisa errada aí. Davi fez um monte de coisa errada. E aí quando Davi se arrepende, ele diz assim, ó: os sacrifícios que agradam a Deus são o coração quebrantado e contrito, ó Deus não desprezará. Sabe por que ele diz isso? Porque o Senhor nunca rejeita um coração verdadeiramente arrependido. Você pode ter feito a pior coisa desse mundo, mas se você se arrepender verdadeiramente, não é remorso, é arrependimento diante de Deus, Ele te recebe de braços abertos e te perdoa. Ele olha para você e ele fala assim: tá bom, filho, esquece isso então, vamos começar de novo. Então nós precisamos entender que nós temos que ter uma vida de arrependimento. Será que quando você faz as coisas erradas, será que as coisas que você tem feito que te afastam de Deus precisam continuar na sua vida? Até quando você vai permitir o inimigo olhar para você e dizer que você não é digno de receber a graça do Senhor sobre a sua vida? Eu quero te dar uma outra visão agora. Se o inimigo tem dito isso para você, eu quero te dizer que você está a um arrependimento de receber o perdão, a graça, o amor e as bênçãos de Deus na sua vida. Há alguém aqui que não quer isso? Tem alguém aqui no nosso meio que não quer o amor de Deus, que não quer a graça de Deus, não quer as bênçãos de Deus e o perdão de Deus? Então nós temos que ter uma vida de arrependimento. A terceira coisa, já para a gente terminar,
Está lá no versículo 12 e versículo 13. Perdão. A palavra diz o seguinte: por isso os israelitas foram derrotados e fugiram dos seus inimigos. Agora Israel foi separado para a destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para a destruição. Levante-se, ordene ao povo que se purifique, a fim de se preparar para amanhã, pois isso é que o Senhor, o Deus de Israel, diz: ó Israel, há coisas separadas para o Senhor, escondidas em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer os seus inimigos enquanto não... Você pode dizer comigo, enquanto não, está lá? Não está. Enquanto não removerem... Enquanto não removerem de seu meio esses objetos. Você pode dizer comigo, enquanto não removerem. O terceiro ponto que eu quero dizer para você é que nós precisamos remover da nossa vida aquilo que está impedindo o Senhor de ter total controle de nós. Nós precisamos, como diz aqui na palavra, purificar o nosso coração. Purificar significa tirar tudo aquilo que é impuro, tirar o que te afasta do Senhor, tirar pecado. A Bíblia ela é clara, o Senhor fala assim: eu não permanecerei no meio de vocês enquanto não removerem. Mas quando você olha na continuidade do texto, no capítulo 8 começa já dizendo que os israelitas derrotaram Ai. Sabe por quê? Porque eles retiraram do meio deles aquilo que era impuro, porque eles retiraram do meio deles os pecados, porque aquilo que tinha sido que Acã pegou de maneira indevida, as coisas que ele tinha separado para ele, sem ninguém saber, escondido, no jeitinho, o povo foi lá e tira isso, joga fora, tira do meio, purifica o coração, para que a gente seja capaz de viver uma vida com o Senhor. Vamos ficar em pé, por favor. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, mas eu tenho certeza que há pessoas aqui no nosso meio que hoje estão cheios de coisas na vida, no coração, estão com o coração cheio de coisas que não deveriam estar. Eu tenho certeza que aqui em nosso meio tem um monte de pessoas que, assim como Acã, sem ninguém ver, no escondidinho, tem feito coisas que desagradam ao Senhor, mas o Senhor está vendo. Eu tenho certeza que aqui no nosso meio tem gente cheia de pecado no coração, mas a boa notícia é que nesse mesmo lugar há um Senhor que pagou o preço por esses pecados, e esse Senhor está dizendo assim para você: se arrependa dos seus pecados hoje. Tira da sua vida as impurezas. Se entregue totalmente ao Senhor Jesus, para que eu restaure o meu relacionamento com você e comece uma nova história, para que você seja capaz de passar pelos problemas, pelas dificuldades, qualquer coisa que acontecer na sua escola, na sua família, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, qualquer coisa que acontecer, o Senhor fala: eu vou estar com você, guardando, amando, protegendo e perdoando. Esse Senhor Jesus, Ele está aqui nesse lugar. Então, você que está aqui hoje, com o coração cheio de impureza, você que tem vivido uma vida que tem andado cada vez mais para longe de Deus, tem andado pertinho do abismo, você que tem feito coisas que desagradam ao Senhor mesmo, você sabe, você não precisa me dizer. Eu quero que você deixe agora de lado toda a vergonha, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Tenha um ato de coragem, tenha uma atitude diante de Deus, para que hoje Ele limpe o seu coração e perdoe. Os outros que estão no banco, vamos todos fechar os nossos olhos, amém? Há pessoas aqui no nosso meio hoje que precisam se purificar.
precisam ter uma vida de arrependimento. E o Senhor, Ele está aqui te chamando nessa noite. Sai do seu lugar, não tenha vergonha. Não deixe o inimigo dizer para você que as outras pessoas vão ficar olhando, que as outras pessoas vão ficar falando, que as outras pessoas vão ficar achando alguma coisa da sua vida. Não deixe o inimigo impedir você hoje de purificar o seu coração, de limpar aquilo que está sujo, de sair de perto do abismo e começar a ter uma vida de vitórias com o Senhor Jesus. Não é vitória, bênção física, não, dinheiro, não é isso. Mas é vida com Jesus. É vida que o Senhor te guarda, que Ele te abençoa, que Ele anda com você. Ele quer nos libertar, Ele quer nos purificar. E Ele te ama mais do que qualquer outro. Ele te ama mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo. Para te chamar hoje aqui na frente, ter uma atitude de coragem diante de Deus, de se arrepender e falar: Senhor, eu tenho tocado em coisas que eu não deveria. Eu tenho escolhido coisas que eu não deveria. Mas hoje, a minha vida vai mudar porque o Senhor está me ajudando a tirar as impurezas do meu coração. Amém?